Vamos voltar a falar a respeito da herança digital. Eu quero saber da doutora Rúbia, o que está dizendo esse novo projeto de lei? Ele está querendo organizar de que forma essa questão da herança digital? O projeto de lei vai trazer uma alteração para o Código Civil que pacifica essa questão, dizendo que as contas e arquivos digitais são transmitidos aos herdeiros quando há a morte de seus titulares. Então, é uma mudança pequena, vai trazer apenas um parágrafo único a um artigo que já traz essa questão da herança. E ainda depende de uma aprovação, já passou pela aprovação da Câmara, mas ainda está sob análise do Senado. Então, ainda tem um caminho pela frente para ser aprovado. Mas o interessante é que, de certa forma, essa situação já pode ser resolvida pelas outras leis que nós temos, né? Pelos outros dispositivos que nós temos. Até mesmo porque hoje, quando a gente fala em direitos de personalidade, que são privacidade, honra, imagem, isso tudo são bens que acompanham a pessoa em vida. Mas quando ela morre, ainda existe aí um reflexo desses direitos que a lei dá aos herdeiros o direito de preservar, né? Essa memória do falecido, se há lesão a esses direitos, se alguém começa a ofender a honra de uma pessoa que morreu ou qualquer outra situação desse tipo, a lei já confere esse direito aos seus herdeiros. Entendi. Agora, como é que as empresas fariam para se adequar a essas novas realidades? Porque, pelo que eu tive acesso às informações, cada empresa tem um tipo de regra, um contrato que a gente assina, muitas, para não dizer todas as vezes, sem ler. A gente, quando está fazendo uma conta nova, a gente vai lá naquele monte de letrinhas, dá o aceito embaixo. Pronto, tá valendo, né? E a gente, claro, não vai ficar sabendo das questões legais ali do que a gente está contratando naquele momento. Então, cada empresa tem a sua forma de trabalhar após o falecimento daquela pessoa que tem aquela conta. Alguns dizem que o material é deles e não vão compartilhar, não vão passar aquilo adiante para ninguém, que não vai ficar de herança de forma nenhuma. E são, inclusive, normas que vêm de outros países. Afinal de contas, a gente está falando, na maior parte dos casos, de multinacionais, né? Elas teriam que se adequar às leis brasileiras nesse caso? Sim, teriam, porque nesse caso a gente teria uma lei específica que, de certa forma, não traria mais dúvidas sobre essa sucessão, né, da conta digital, do arquivo digital. Então, se o herdeiro solicitar, é óbvio que talvez eles coloquem alguns trâmites de como isso é feito. Precisa comprovar algum tipo de requisito, né, que você de fato é um herdeiro e tudo, mas ela não pode mais recusar passar esse acesso aos herdeiros, porque existe uma lei clara que trata sobre isso. E se eventualmente essa empresa negar, cabe aos herdeiros tomar as medidas legais para que faça valer aquele direito que agora estaria estampado de forma perfeita ali na lei, né? Clara, não cabe, né? Mais clara. Vocês já têm alguma movimentação nesse sentido? Vocês entraram com algum processo? Tem alguma coisa em andamento pedindo para que vocês consigam gerir a página do Vitor Hugo? A Marisa, depois da nossa conversa com vocês, a Marisa já mandou um e-mail para o Google, né, Marisa? O Google, pedindo para transformar a página dele do Facebook em memorial. Ah, tá. Mas aí vocês teriam acesso, então, e conseguiriam postar. Porque o que aconteceu, então, é que a página do Vitor ficou por um tempo sem nenhuma postagem e automaticamente eles fazem esse bloqueio? Eu acho que foi assim, continuou, a gente teve um pequeno acesso durante um espaço curto de tempo. E aí, quando acho que eles perceberam que ele faleceu, eles já transformaram em memorial. Então, ela fica do jeito que está. Tá. E nós não temos acesso. Então, vamos supor, depois do que aconteceu, muitas pessoas tiveram contato com a gente, ficaram amigas da gente no Facebook. A gente está fazendo um trabalho também pelo Facebook. E aí, a gente está tentando, colocar imagens dele, coisas que ele escreveu, para manter a imagem dele, né? Tá. E aí a gente não consegue. Para pessoas que não eram amigas dele, eu posto, eu vejo a imagem, alguns amigos veem a imagem, mas as outras pessoas não veem, que não são amigas dele. Entendi. Agora, é interessante saber que dentro de um universo gigantesco de usuários que o Facebook tem, estou falando especificamente do Facebook, mas isso vale para tantas outras redes sociais também, né? Mundo afora, que eles consigam ter acesso às informações, como você comentou agora. Eles perceberam que o Vitor havia falecido. Sim. Como é que eles ficam sabendo desse tipo de informação? Como é que eles têm acesso a isso? Pode ser tanto
por notícias das pessoas que são amigos, que fazem algum tipo de denúncia interna, ou também, às vezes, pelos registros eletrônicos, que ficam inativos por um determinado período e, às vezes, entra no automático mesmo, dentro de regras do sistema. Né? Então, não dá para saber especificamente o que aconteceu no caso do Vitor, mas pode ser até mesmo uma regra técnica que tenha no sistema que, se ficar inativo durante um determinado tempo, entra nessa situação. E, inclusive, entrando nas políticas de algumas das principais redes sociais, eles tratam dessa situação e disponibilizam até alguns links para você clicar e enviar as informações que eles exigem, caso queira transformar a página, por exemplo, num memorial. Enfim, então, hoje, cada página acaba trazendo como que funciona numa situação como essa. Mas é interessante saber que, se eventualmente os pais de uma vítima ou qualquer pessoa que um herdeiro que represente essa pessoa que faleceu tem algum interesse com relação a esse arquivo digital, a essas contas, redes sociais, ela pode seguir aí 2 caminhos, né? Tentar, então, aí extrajudicialmente, pelo contato com os provedores, às vezes até fazendo uma notificação formal, mas se houver a negativa dessa situação, eles podem submeter essa situação ao judiciário, a um juiz mesmo, que vai ver se há essa necessidade desse acesso, vai analisar os direitos todos envolvidos e, se chegar à conclusão que esses herdeiros têm o direito de fazer o acesso, pode dar uma ordem nesse sentido. De acordo com as leis atuais, obviamente. Isso. Então, mesmo sem essa lei estar aprovada, existe uma forma da gente tentar ter esse acesso como vocês estão tentando agora. Mas existe também, porque a gente fala, nós não pensamos nisso ainda, né? Nem queremos pensar, como a gente já comentou aqui. Mas eles já pensaram, então é bom que a gente também pense, porque cada dia que passa, a gente coloca mais coisas, a gente vai postando mais fotos, o conteúdo vai aumentando cada vez mais. E a gente não está só falando aqui de uma conta de uma rede social, mas a gente tem um universo gigantesco. Quem tem, por exemplo, conta na Apple, baixa músicas, compra música, compra livros, né? E isso é um legado que a pessoa vai deixar depois. Afinal de contas, ela comprou, ela pagou. Se é um CD físico, vai ficar de herança para alguém. Agora, um CD virtual, um livro virtual, é muito justo que a pessoa consiga deixar para alguém também. Afinal de contas, ela pagou por aquilo, né? Agora, mesmo hoje, se a pessoa pensar nisso antes, né, do acontecido, ela tem direito a deixar um testamento também, não é, doutora? Tem. É só importante fazer um esclarecimento, porque quando a gente fala em baixar, às vezes, livros, a gente fala em softwares, a gente fala em músicas, às vezes o contrato que você está assinando, a gente pensa, estamos comprando esse material, mas são, na verdade, licenças. Mas eles estão lá, né? Não é nosso e não é, na verdade. Porque são licenças, e muitas vezes naquele contrato que você fala aceito, tá lá que é uma licença temporária, né, que é intransmissível. Inclusive. Mas essa lei vai dispor sobre isso também? É um parágrafo que só diz o seguinte: transmite-se contas e arquivos digitais. Depois, toda essa interpretação vai caber a nós. Vai ter, porque quando a gente fala em licença, o titular dos direitos autorais, o titular dos direitos de software, eles têm um poder em dizer qual que é o tratamento que vai ser dado a esse tipo de bem, porque não é um bem físico, como a gente está acostumado, vai na livraria e compre, o livro já fica na sua posse ali, direitinho. Então, isso vai trazer bastante interpretação ainda, viu? Tá certo. Se for aprovado, não vai ser uma coisa tão simples. Não vai ser tão simples, né? Tão preto no branco, né? Sempre com certeza, as entrelinhas, tá certo. Eu quero agradecer a doutora Rúbia Maria Ferrão, advogada especialista em direito eletrônico, pela presença e pelos esclarecimentos. Também a Marisa Rita Rielo Deppmann, mãe de Vitor Hugo, e também José Valdir Deppmann, o pai de Vitor Hugo. Muito obrigada mesmo pela presença de todos vocês, pelos esclarecimentos todos e que vocês consigam vitórias que vocês estão esperando aí na luta que vocês, né, estão engajados a partir de agora. Aliás, é um assunto que eu até gostaria de trazer para o estúdio no futuro, para a gente promover um debate a respeito disso também, da redução da maioridade penal. É um assunto que interessa a todos os brasileiros, então vamos promover esse debate também aqui no estúdio no futuro. Contamos com a presença de vocês, tá bom? A gente agradece. Muito obrigada, viu, gente? Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. É um assunto bem interessante. Se você não parou para pensar...